Om Gyanatimirandasya Gyananjanan Shalakaya Chakshurunmilitam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha. Gurave Gaurachandraya Radhikaya Stadalaye Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadabhaktaya Namo Namaha. Narayanam Gurum Vande Sharanyam Bhakta Bandhavam Gauраmanubhishtam Purnam Radha Dasyam Pradayakam Rupanugacharya Varyam Rupamanjari Preshtakam Patita Pavana Bandhavam Yugacharya Narayanam Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gaura Tuise Namaha. Shama Sundara Shikanda Shekara Ismerahasara Murali Manohara Radhikara Sikamam Kripanide Swapriya Charana Kinkarim Kuru Taptakamchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanusute Devi Pranamami Hari Priye Vrindai Tulasi Devyai Priyai Keshavasya Krishna Bhakti Prade Devi Satyavatyai Namo Namaha. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Ramo 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 Hare Hare. Então, primeiramente, eu gostaria de dar início oferecendo as minhas mais humildes e respeitosas reverências à poeira dos pés de lótus de Paramaradatama Shri Guru Pada Padma Nitya Lila Pravista Om Vishnu Pada Paramahamsa Parivraja Kacharya Astotara Sata Srimad Shila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj Shila Gurudeva, e a todos os nossos mestres do passado, presente e do futuro, e a todos aqui hoje presentes, as minhas mais respeitosas reverências. Então, pela misericórdia de Shila Gurudeva, nós podemos nos reunir aqui mais uma vez para dar sequência à leitura do Uddhava Gita, hoje começando o capítulo 21, que são as instruções de Krishna sobre o processo da adoração das deidades. Verso 1. Uddhava disse: Ó Senhor, por favor descreva o processo de adoração a você e a sua forma como deidade no templo. Quais as qualificações que o devoto deve possuir para adorá-lo dessa maneira? E quais são as regras e as regulações que devem ser observadas? Então aqui Uddhava pede para Krishna, então, que Krishna explique como ele deve ser adorado. Aqui é uma situação tanto quanto complicada para Krishna, porque ele precisa ensinar como as pessoas devem adorá-lo. Então isso é uma coisa bem complicada. Ao mesmo tempo que ele deveria demonstrar humildade, que ele deveria, enfim, demonstrar desapego, renúncia à própria adoração dele em si, né? Não há outra solução a não ser que ele mesmo diga, porque, do contrário, ninguém melhor do que ele para dizer aquilo que é ou não adequado para a adoração dele. Então, essa é uma situação muito complicada que os mestres espirituais passam, por exemplo. O mestre espiritual, a princípio, ele é uma pessoa que não pode, primeiramente, desenvolver esse falso ego, essa identidade de guru. Ele não pode se sentir um guru. Ele não pode achar que ele é um guru. Ele não pode desejar a adoração dos seus discípulos. Ele deve simplesmente instruir os discípulos, né, como se fosse ele também um servo dos discípulos, e ajudá-los na vida espiritual. Mas, por outro lado, se o mestre não ensina os discípulos da maneira correta de adorar o Guru, então o Guru não está cumprindo com o que as Escrituras dizem.
que é necessário você servir o Guru. E é servindo o Guru que você consegue agradar a Krishna, mais do que servindo ao próprio Krishna diretamente. Então o Guru é obrigado a ensinar a adoração sobre ele mesmo, mesmo que isso, entre aspas, contradiga aquela necessidade dele ter que não se identificar com a posição de Guru. É uma situação muito complicada. E é necessário uma habilidade muito grande para fazer isso sem soar vaidade, arrogância, prepotência, orgulho da parte do mestre. Um exemplo disso é Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada, que foi quem veio para o Ocidente. Então vocês imaginem como foi Srila Prabhupada ali, naquele contexto não Vaishnava, se associando com pessoas que não eram Vaishnavas, que não conheciam o Vaishnavismo de maneira nenhuma, tá? De maneira nenhuma. E tendo que ensinar para eles tudo, inclusive a devoção pelo mestre. Então, quando eles cometiam qualquer erro, Srila Prabhupada tinha que corrigi-los e dizer para eles: olha, vocês precisam servir o Guru adequadamente, vocês não podem se comportar dessa maneira, vocês têm que prestar reverências para o Guru, vocês têm que ser submissos, vocês têm que fazer uma série de coisas. Só que o Guru era ele mesmo. Tá? E muitas vezes Srila Prabhupada precisava ensiná-los a glorificar o Guru da maneira correta. Esse é o maior desafio. Então quem criou o Pranama Mantra, o mantra de glorificação de Srila Prabhupada, foi ele mesmo. Por quê? Porque os discípulos precisam glorificar o Guru através de um Pranama Mantra, isso é uma regra do Vaishnavismo, para que a adoração do Guru seja completa. Tá? Só que eles não tinham qualificação para criar um Pranama Mantra. Então Srila Prabhupada teve que criar um Pranama Mantra sobre ele e dar para os discípulos, que é o Namo Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimati Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschata Deshatarine. Olha que situação quase que absurda, quase que única na história, talvez, do mestre ter que escrever algo glorificando a si mesmo para o benefício dos devotos, dos discípulos. Aí você entende que não é qualquer mestre que é capaz de fazer isso, só aqueles que realmente são desapegados, só aqueles que realmente não têm um falso ego, estão fazendo aquilo única e exclusivamente para o benefício dos discípulos. Então, quando os discípulos, por exemplo, cometiam erros ou possíveis ofensas, automaticamente Srila Prabhupada tinha que corrigi-los e dizer para eles: não façam isso, porque isso é uma ofensa. Não porque eu esteja me sentindo ofendido, mas porque isso não é bom para a vida espiritual de vocês. Não porque eu demande respeito para mim, porque eu não seja humilde. Porque Mahaprabhu disse: não espere respeito para si, respeite os outros. Mas aí vem o mestre e diz: não, você tem que me respeitar. Por que ele diz isso? Ele diz porque ele sabe que isso é perigoso para a vida espiritual do discípulo, se ele não respeitar o mestre. O discípulo tem que aprender a respeitar o mestre. Não importa nem o nível que é essa relação de Guru. Você pode incluir os Vaishnavas sêniores na sua vida também nessa mesma situação. Então, muitas vezes, essa correção é feita para o benefício do discípulo, não porque o mestre quer respeito para si. Entenda? É uma diferença muito sutil. É uma diferença muito sutil. Tá? Então, é muito importante que os Vaishnavas tenham uma grande humildade, um grande desapego, mas, ao mesmo tempo, tenham responsabilidade para com aqueles que eles estão guiando. Ou seja, eles precisam pontuar certas coisas e demonstrar a insatisfação deles para poder gerar um questionamento na cabeça dos discípulos para que eles possam mudar de comportamento. Porque se simplesmente o mestre atuasse de maneira, vamos dizer,
literal, né, de acordo com a humildade que ele deve exemplificar, o desapego, o desprendimento que ele deve ter, ele não ia conseguir instruir os discípulos, e os discípulos iam cometer muitas ofensas. E essas ofensas, elas são aceitas por Krishna. Não são aceitas pelos Vaishnavas, pelos mestres. Aliás, um Vaishnava de verdade não aceita ofensa de ninguém. Mas Krishna aceita. Esse é o problema. Não adianta querer tentar explicar para Krishna qual foi a sua intenção. Tá? Até porque ele já conhece o seu coração. Então, se ele vai aceitar uma ofensa sua, porque de fato você ofendeu. E não tem como isso ser evitado, a não ser que você peça perdão para essa pessoa a qual você cometeu a ofensa. Mas se você nem sabe que cometeu uma ofensa, como é que você vai pedir perdão? É por isso que o Guru fica ali no pé do discípulo, marcando cada coisa que ele faz. Cada movimentação errada que ele faz. E muitas vezes coisas que nem são erradas, mas que podem indicar que no futuro vai haver. O Guru já vai estar ali corrigindo, ele já vai estar ali aparando aquela aresta. E se ele não aparar, ele vai criar um muro para que nada se desenvolva naquela direção. Entende? Então o Guru está sempre muito preocupado, né, para que os discípulos não cometam ofensas. Todo o esforço é em relação a isso. Tá bom? Então aqui Krishna ele funciona também como um Guru. Tá? Krishna é Deus, mas ele é também um Guru. O Guru original é Krishna. Então aqui Krishna está ensinando o Uddhava como se fosse um mestre, não como se fosse Deus. Tá? Essa é a diferença. Então, só que aqui no caso, Krishna faz o papel dos dois, né, de Deus e do Guru. Tá bom? Então vamos para o verso 2. Todos os grandes sábios, como Narada Muni, Vyasadeva, Brihaspati, que é o mestre espiritual dos semideuses, declararam que esta adoração ela é extremamente benéfica para todos os membros da sociedade humana. Isso é o Uddhava falando, né? Ó mais magnânimo, Senhor mais magnânimo, você primeiro deu instruções sobre o processo da adoração das deidades ao Senhor Brahma. Em seguida, essas instruções foram passadas por ele para os seus filhos, liderados por Bhrigu Muni. E depois, o Senhor Shiva instruiu a sua esposa Parvati. Portanto, eu considero que a sua adoração na forma de deidade é a melhor prática espiritual para os membros de todos os varnas e dos ashrams, até mesmo para mulheres e shudras. Tá? Ou seja, aqui Uddhava diz que todos devem adorar as deidades, não importa o ashram ou o varna, não importa o gênero, não importa absolutamente nada. Ele diz até mesmo mulheres e shudras. Né? Por quê? Porque para uma sociedade materialista, aqui você tem que ver que ele não está sendo preconceituoso. Aqui é importante você contextualizar. Ele está aqui direcionando essas instruções para aqueles que acham que mulheres e shudras são inferiores. Tá? Porque se ele diz até para mulheres e shudras, significa que ele não é preconceituoso em relação a mulheres e shudras. E aqui ele está dialogando com a sociedade materialista. Por quê? A sociedade materialista, eu digo, aquelas pessoas que seguem os Vedas, mas têm preconceitos ainda em relação a casta, em relação a gênero. Tá? Essas pessoas, por exemplo, acham que mulheres e shudras não podem adorar deidades do Senhor, que não podem participar de rituais, etc., e uma série de coisas. Tá? Então, é muito importante ter essa sensibilidade para entender que nem Uddhava nem Krishna estão sendo preconceituosos em relação às mulheres e aos shudras. Tá? Se assim eles fossem, eles não iam recomendar que as mulheres e os shudras também pudessem adorar as deidades. Tá bom?
Então é simplesmente uma questão de interpretação. Tá? E isso já foi explicado por Srila Prabhupada, pelo meu Gurudeva, uma série de vezes. Eu já inclusive publiquei textos falando sobre isso, de que não há de fato nenhum tipo de preconceito a mulheres ou pessoas de casta inferior dentro do Vaishnavismo. Há sim, dentro da sociedade védica materialista, que são aquelas pessoas que estão mantendo, vamos dizer assim, o envelope, né, a embalagem da cultura védica, mas internamente elas vivem sob ditames materialistas, preconceituosos, baseados na concepção corpórea de vida. Tá? Só que o que os Vedas dizem? Que a nossa relação é a nível de alma. É claro que respeitando o corpo que você está, respeitando o seu nível social, existem diferentes maneiras de relacionamento, né? Formas de relacionamento, perdão. Mas, ainda assim, no que diz respeito à adoração a Deus, todos somos alma. Tá bom? Então, a adoração das deidades de Krishna é para todos, absolutamente para todos. Verso 5. Ó Senhor dos olhos de lótus, ó Senhor dos semideuses, por favor, me explique. Eu sou o seu servo rendido. Qual o processo, através... me explique o processo através do qual podemos ser liberados das amarras da existência material. Verso 6. Então o Senhor Supremo disse: meu querido Uddhava, o processo prescrito no Karma Kanda da literatura védica são muitos. E agora eu devo explicar então isso de maneira breve, desde o começo. O que é Karma Kanda? Karma Kanda é a seção dos Vedas que vai falar sobre karma, sobre atividades fruitivas. Tá? Verso 7. Krishna diz: existem 3 métodos de adoração feitas a mim. É o védico, o tântrico e o misturado. Vocês devem, então, selecionar o método que é mais adequado para a minha adoração, de acordo com as regras e regulações prescritas. Então, aqui no comentário, Srila Prabhupada vai explicar o seguinte: o método védico de adoração ao Senhor Supremo é através de cantar os mantras prescritos. O método tântrico de adoração ao Senhor Supremo é recitando os mantras, como, por exemplo, os mantras de 18 sílabas, que são dados na literatura, como, por exemplo, Gautamiya Tantra. A utilização de ambas as literaturas é a mistura dos dois para a adoração à minha pessoa. Então você deve escolher aquele que é melhor de acordo com a sua condição de vida. Tá? Aqui, entenda-se Tantra, nada a ver com relação sexual. Tá? Na verdade, isso é uma deturpação da palavra Tantra, que, mais uma vez, obviamente, sofre aí toda uma corrupção de significado por conta da Kali Yuga. Tá? A palavra Tantra significa meramente ritual. Tá? Ritual. Então, quando ele fala aqui da literatura tântrica, é da literatura de rituais. Quais rituais? Ritual de adoração ao Senhor Supremo. O Gautamiya Tantra, por exemplo, é um livro escrito por Gautama Rishi. Tá? Então, assim, não tem absolutamente nada a ver com o que a gente ficou acostumado a ouvir em relação à palavra Tantra. Tá? E que até hoje é utilizada dessa maneira. Tá? Verso 8.
Então agora ouça com fé enquanto eu explico a você como você pode se tornar um 2 vezes nascido e observar as prescrições védicas relevantes, né, e me adorar com devoção. Texto 9. Uma pessoa 2 vezes nascida deve me adorar sinceramente, né, o seu Senhor adorado, oferecendo parafernálias apropriadas em devoção amorosa à minha forma da deidade, ou então na minha forma que aparece no chão, no fogo, no sol, na água ou dentro do coração. Tá? Então aqui, o que significa 2 vezes nascida? É a pessoa que recebeu Diksha, é a pessoa que foi iniciada, tá, com Diksha. Tá? Esse Diksha é um processo que você ouve mantras do mestre espiritual, tá bom? Então é chamada pessoa que nasceu 2 vezes. É um renascimento você ser iniciado pelo mestre. Por isso você recebe um novo nome, porque quando você nasce, você precisa de um nome. Então assim, Krishna diz que é necessário oferecer uma série de parafernálias com devoção amorosa, ou seja, o mero oferecimento da parafernália não garante a adoração. O mais importante é você ter amor, tá? É você ter a devoção amorosa. Isso é o mais importante. Verso 10. Primeiro você deve limpar os seus dentes e se banhar, isso de manhã cedo. Em seguida, deve limpar o seu corpo, né, e depois aplicar tilaka, que é o quê? É o barro sagrado, né, que são as 12 marcas feitas com barro sagrado no corpo, chamado tilaka, e cantar os mantras, tanto dos Vedas quanto dos Tantras. Tá? Aqui então são os Diksha Mantras. Então aqui tem essa instrução, tá? Que é para você como começar o seu dia. Então você acorda bem cedo, de preferência antes do nascer do sol. Você vai escovar o dente, você vai se banhar, depois colocar roupas limpas, frescas, e você vai desenhar o seu corpo com as 12 marcas da Tilaka, e depois você vai cantar os seus mantras, que são os mantras védicos e dos tantras, tá? Da literatura tantra. Aqui, no nosso movimento da Gaudiya, nós fazemos o quê? Uma adoração também baseada nesses mantras tântricos, tá? Verso 11. Concentrando sua mente em mim, você deve me adorar através da execução dos processos, dos deveres prescritos, como, por exemplo, cantar os mantras Gayatri 3 vezes ao dia. Essas práticas foram desenhadas nos Vedas, né, e também e elas purificam, né, de reações kármicas, todas as reações kármicas, aqueles que praticam. Então nós também cantamos os Gayatris 3 vezes ao dia, tá? Então nós seguimos o que? Uma prática também dos Vedas e dos Tantras, é uma prática mista, tá bom? Texto 12. A forma da deidade que aparece em 8 variedades, seja pedra, madeira, metal, barro, pinturas, areia, na mente ou em joias, foram então descritas nas escrituras reveladas. Então,
as deidades podem ser feitas nesses 8 diferentes materiais, incluindo a mente. Você pode imaginar a deidade e fazer a adoração dela. Tá? Verso 13. Meu querido Uddhava, a forma da deidade do Senhor, que é o abrigo das entidades vivas, pode ser estabelecida de 2 maneiras. De maneira móvel ou imóvel. Uma deidade permanente que foi instalada não pode ser enviada, vamos dizer, não pode ser mandada embora, né, ou enviada para outro local, ou colocada dentro de um corpo de água, né, ou seja, um lago, um rio, um oceano. Tá? Ou seja, ao ser instalada a deidade ela é instalada através de todo um ritual, todo um processo que um devoto puro vai executar. Quando ela for instalada, ela não pode então ser movida ou transferida daquele local onde ela foi instalada pela primeira vez. Tá? E ela deve ser adorada perpetuamente. O mais importante é isso. 14. A deidade que foi estabelecida temporariamente, né, pode ser convidada para ir a outro local, ou enviada para outro local. Mas esses rituais devem ser executados quando a deidade estiver sob os cuidados, né? E estabelecidas sobre o chão. Tá? A deidade deve ser banhada com água, exceto se ela foi feita de barro, de pintura, né? Ou de madeira, porque daí você estraga. Do contrário, você pode banhar as deidades, tá? Com água diretamente. E também se ela foi feita no caso de barro ou de areia também, né? Você vai poder banhá-la diretamente, senão a forma dela se desmancha. De areia, como assim? Bom, ela é temporária, você pode ir na beira de um rio sagrado, como o rio Yamuna, e você pode moldar ou modelar uma deidade ali com aquela areia sagrada, e você pode fazer uma adoração temporária e depois desmanchar. Um exemplo bem clássico disso é esse mês que nós estamos agora passando, que chama o mês de Katyayani Vrata. Esse mês, que agora no caso está sendo o mês de novembro desse ano de 2020, tá? Para quem está ouvindo a gravação no futuro, não associar com o teu momento presente, mas sim com o momento em que eu estou gravando essa aula. É um mês em que as gopis elas fazem austeridades, elas vão até a beira do rio Yamuna e todos os dias elas modelam uma deidade de Katyayani Devi, que significa Yogamaya, e elas fazem adoração de Yogamaya para obter Krishna como o esposo delas. Tá? Então, elas fazem esse tipo de adoração com uma deidade feita de areia, tá bom? Verso 15. Então a minha forma como deidade pode ser adorada, né, com as melhores parafernálias. Mas um devoto especial, que está livre de desejos materiais, pode me adorar com qualquer coisa que ele facilmente tenha obtido, ou até mesmo dentro de sua mente. Então aquele que não é um devoto especial, livre de desejos materiais, precisa utilizar os melhores objetos
para a adoração dessa deidade. Agora, quem já é um devoto muito avançado, pode adorar com qualquer objeto que ele encontra, ou seja, com os mais simples, tá? Ou então simplesmente mentalmente. E é claro que quando você faz mentalmente, você pode oferecer para Krishna o que há de melhor. Porque na mente você pode criar toda uma situação que é perfeita. Você pode oferecer o que há de melhor e mais opulento dentro da sua mente. É por isso que antes da gente começar a fazer a adoração física, tá, o que é ensinado é que você faça todo o processo primeiro mentalmente, para que você consiga oferecer para a deidade tudo que você não pode oferecer fisicamente. Então isso já garante que a tua adoração vai estar completa. Tá certo? Então mentalmente você faz todo o processo. Oferece tudo de bom para a deidade. Tá? E aí, quando você chega na parte prática, aquilo que você pode oferecer, né, você oferece. E aí não vai haver nenhum tipo de falha, tá, em relação ao que você conseguiu oferecer ou não fisicamente. Tá bom? Verso 16 e 17. Agora é Krishna quem vai continuar. Meu querido Uddhava, enquanto você estiver adorando a minha deidade, banhando, decorando com belas roupas, ornamentos, flores, tá? Quando a deidade for levada para um local santificado, né, deve ser feito então uma oferenda de tattva vinyasa, né? Ou seja, oblações de sementes de gergelim, cevada, misturados com ghee, né, são as melhores oblações que devem ser oferecidas ao fogo sacrificial. Ou seja, aqui ele já disse que é a forma da deidade através do fogo. Tá? Então, quando a gente faz um ritual de fogo, aquele fogo sagrado, ele representa Krishna. E você vai adorá-lo dessa maneira, oferecendo grãos misturados com ghee diretamente no fogo. Tá? Ao mesmo tempo que você vai estar cantando também diferentes mantras em glorificação a aquele fogo sagrado. Existe também a adoração ao sol. Tá? Você pode adorar o sol como se fosse Krishna. E existe também a adoração na forma da água. Então Krishna diz, você pode me adorar na forma da água, oferecendo água para mim. Tá? O que quer que os meus devotos me ofereçam, mesmo que seja um pouco de água, isso é muito querido para mim, ou seja, eu me satisfaço com isso apenas. (18) Eu não aceito apenas oferendas opulentas, como se forem oferecidas por não devotos. Então Krishna diz, mas até aquilo que for mais insignificante, oferecido com amor pelas mãos dos meus devotos, eu fico muito satisfeito e aceito isso. Certamente, eu estarei mais satisfeito com um óleo, por exemplo, perfumado, incenso, flores e comidas saborosas que são oferecidas a mim com amor. Então, aquela pessoa que adora simplesmente por dever, por mais que seja com objetos e utensílios da melhor qualidade, não satisfazem tanto a Krishna quanto aqueles que oferecem com amor. Seja eles um objeto simples ou seja um objeto sofisticado. Isso já não importa. Mas o ideal é que você possa unir os dois. É que você tenha amor na sua devoção e que você possa oferecer o que há de melhor
É isso que nós procuramos fazer. Oferecer o que há de melhor e oferecer com amor. Tá bom? Verso 19. Após purificar a si mesmo e reunir toda a parafernália para a adoração, você deve se sentar numa asana de kusha, tá? numa esteira de kusha, da grama kusha, que é uma grama sagrada, que é essa que eu uso. Quem já me viu sentado, né, cantando meus mantras, é essa grama, tá? a qual Krishna se refere aqui. E ele deve se virar para o norte ou para o leste. Tá? Se a deidade está permanentemente instalada, a adoração então deve ser feita de frente para a deidade. Tá? Ou seja, ele deve se sentar diante das deidades, tá? De frente para as deidades. Em seguida, verso 20. Em seguida, o devoto deve executar um ritual conhecido como Nyasa, ou o processo de purificar a si mesmo, tocando diferentes partes do corpo enquanto canta um mantra. Né? Ou seja, ele deve pegar depois os remanentes das oferendas dadas às deidades, né, anteriormente, como por exemplo flores e guirlandas, né, e deve vestir, né, e deve colocar. Né. E depois ele deve então preparar um pote com água para assim então banhar as deidades. 21. Então, em seguida, ele deve espirrar um pouco de água desse pote por toda a área onde será feito o ritual. E sobre a parafernália também dessa adoração e também em cima do seu próprio corpo. Em seguida, ele deve decorar 3 potes com água, né, com sândalo, pasta de sândalo e flores. E ele então deve... aqui serão, utilizadas no oferecimento de pádya para as deidades, que é uma água especial que vai lavar os pés das deidades. 22. Em seguida, o adorador deve purificar esses 3 potes. Ele deve santificar um pote de água, né, para pádya, ou seja, que vai lavar os pés de lótus de Krishna, cantando o mantra Hridayaya Namaha. O pote de água, o segundo pote de água será oferecido para Arghya. Ele deve cantar o mantra Shirashe Swaha. E o outro pote de água, que servirá para Achamanyam, deverá, ou seja, que é para lavar a boca de Krishna, deverá ser cantado o mantra Shikhaye Vashat. O mantra Gayatri deve então ser cantado sobre esses três potes de água. – 23. Em seguida, o adorador deve secar o seu corpo, Então, esse verso 23 ele é um pouco complicado. Eu vou fazer uma tradução aqui direta e depois eu vou tentar explicar um pouco do que se trata esse verso. Tá? Então, Krishna diz o seguinte, olha, após então a adoração, após então fazer tudo isso, o adorador ele deve secar o seu corpo com o ar vindo do seu estômago, depois queimar o seu corpo com este fogo, e em seguida reavivá-lo, derramando o néctar da lua sobre ele, que está situado na sua testa. Ele deve então meditar na minha forma sutil e transcendental
do Senhor Narayana, como o Senhor Narayana, que está situado numa flor de lótus, através da vibração do mantra Om, tá? Da sílaba sagrada Om. Essa forma ela é utilizada como meditação pelos sábios perfeitos. Tá? Então, o que significa tudo isso aqui? Ele está falando aqui de uma pequena prática de pranayama, tá? Que deve ser feita agora. Então, o adorador ele vai trabalhar os seus ares vitais para secar o seu corpo, tá? E depois ele vai queimar, né, o seu próprio corpo com fogo, não é literalmente, tá? E depois ele vai derramar um néctar que vem da lua, que está situado na sua testa. Então tudo isso aí são elementos do processo de pranayama, que tem a ver com as energias do corpo, com os pranas, com o sol e a lua do organismo, algo muito complexo, e nem aqui no comentário também tem explicando, simplesmente fica isso aí para quem entende, e não tem muito como eu explicar mais adiante, tá bom? Então a gente vai pular essa parte aí, para a gente não ter muita aplicabilidade, tá bom? 24. Quando a minha forma transcendental, que permeia o seu corpo, né, é percebida pelo adorador, ou seja, no caso Paramatma, ele deve me adorar em sua mente e depois externamente me invocar dentro daquela deidade com total concentração. Ele deve então executar o Nyasa, né, do meu corpo transcendental antes de começar a sua adoração. Tá? 25 e 26. O adorador deve mentalmente colocar uma asana, ou seja, um assento, uma esteira de assento, que está decorada com a personificação das deidades da religião, do conhecimento, da renúncia, da opulência e das 9 energias espirituais de Krishna. Ele deve então pensar em Krishna, em mim no caso, né, sentado em uma grande flor de lótus efulgente, com 8 pétalas, com filamentos de açafrão dentro do seu pericárpio. O pericárpio é o miolo do meio da flor, né? Em seguida, seguindo as regulações dos Vedas e dos Tantras, ele deve oferecer Padya, Arghya, Achamanyam e outros itens de adoração. Ao seguir esse processo, então será concedido o que é o desfrute material da vida e também a liberação após a morte. 27. Em seguida, deve-se então fazer uma adoração da Sudarshana Chakra, da concha Panchajanya, das guirlandas, da espada, das flechas, do arco, do arado, da arma Mushala, que eu não sei o que é, da joia Kaustuba e também da joia Srivatsa. São diversos objetos que Krishna ele possui. Então você vai adorar esses objetos também. Tá bom? Em seguida, verso 28, deve ser feita a adoração dos 8 associados do Senhor, que é Nanda, Sunanda, Prachanda, Chanda, Mahabala, Bala, Kumuda e Kumudakshana. Tá? Nas 8 direções. E também adorar Garuda na frente dele. Então, o Senhor das 8 direções são esses que eu mencionei, e mais Garuda. 29. Em seguida, com as oferendas de Arghya, né, que seria uma água santificada, né, para as deidades, deve-se adorar Durga, Vinayaka, Vyasa, Vishvaksena, o mestre espiritual, os semideuses, também liderados por Indra.
todas essas personalidades devem ser colocadas na forma de deidade, né, de frente, né, para a deidade principal de Krishna. Mas olha, essa Durga aqui e esse Vinayaka, que no caso é Ganesha, tá, não se refere aos semideuses do mundo material. Tá? Aqui se refere a uma outra expansão direta do Senhor Supremo. Tá bom? Então não é como uma adoração comum a esses semideuses, como é vista, feita por pessoas, né, mundanas. Tá? Aqui é uma outra função que tem tudo isso. Então, assim, requer uma explicação muito profunda. Isso aqui é só, obviamente, é algo que Krishna está passando para Uddhava, tá? De maneira bem resumida. Tá? É claro que na hora de chegar à prática existem muito mais detalhes do que isso. Você não consegue apenas seguir isso aqui como orientação para você fazer a adoração. Isso aqui é uma diretriz que Krishna nos deixa, tá? Mas sabendo que o mestre espiritual ele vai, com certeza, agregar informação e criar todo o processo necessário para a adoração. Tá bom? Então, o mais importante é que você siga a orientação do seu mestre espiritual antes de fazer qualquer tipo de adoração a deidades. Até porque para você ter uma deidade, você precisa pedir permissão ao mestre espiritual. Não adianta você ir no mercado e comprar a deidade, porque você vai acabar cometendo muitas ofensas. E outra, sem um mestre espiritual, você não tem como adorar a deidade, porque você precisa fazer tudo, e você precisa receber o mantra Gayatri também do mestre espiritual. Não adianta você achar que você vai ouvir o mantra Gayatri no YouTube, num vídeo do YouTube, e você agora já está iniciado e você já pode usar o mantra Gayatri. Não é assim que funciona. Tá bom? Não é assim que funciona. Tudo isso aqui deve ser feito sob orientação do mestre espiritual. Tá bom? Então a gente vai encerrar por aqui e damos sequência então na próxima aula. Um bom dia a todos. Hare Krishna. Vanchakalpatarubhyascha kripa sindubhya eva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha.